Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Quem assiste aos doramas coreanos, de romance, de comédia, além dos programas que são muito divertidos, ou quem curte o K-pop, talvez nem imagine que a capital da Coreia do Sul, Seul, é uma cidade muito, mas muito assombrada. Grande parte dessas assombrações estão à deriva no rio Han. E lógico, isso vem de longe, de muito longe no tempo. Em 1886, católicos coreanos foram reunidos aos milhares por ordem do regente Daewon-gun, da dinastia Joseon. E, em nome do rei, foram decapitados. Depois as cabeças foram jogadas rio abaixo, segundo o regente, para purificá-las. O objetivo seria livrar a Coreia de todos os elementos estrangeiros, e isso incluía coreanos católicos. E com isso a Coreia seria purificada. O local do massacre, Jodulsan, que significa a montanha da cabeça cortada, fica bem perto do cemitério dos estrangeiros, onde em 1890 os estrangeiros foram enterrados. E isso depois de muitos e muitos anos, sem poderem ser sepultados em um lugar digno. O que dizem é que isso não aconteceu por bondade, muito menos por compaixão, mas sim porque aquela terra já era assombrada por aqueles que foram assassinados no massacre. E todas essas almas se juntaram, energias de diferentes épocas, diferentes dores, todos ali, vagando. E não é só ali. A Coreia tem uma longa história de guerras, de conflitos familiares e conflitos que foram muito além de um bate-boca no almoço de domingo. Acabaram em morte mesmo, e morte cruel. Ou seja, por todos os lados, os fantasmas estão vagando. Nos anos de 1890, um padre americano viu tudo o que podia e o que não queria em matéria de atividade sobrenatural. Presenciou tanta coisa que descreveu a Coreia como uma terra de demônios e fantasmas e disse, abre aspas, eles estão por toda parte, assombrando cada árvore, em cada telhado, enchendo chaminés, galpões, cozinhas e salas de estar. Fecha aspas. Nem os palácios coreanos escaparam de serem tomados por fantasmas. A atividade era tanta que, mesmo com todo o luxo, muitos deles foram abandonados. A rainha Min não quis, por nada, ficar em nenhum desses palácios, porque disse que não aguentava mais ouvir as vozes que vinham de todos os lados, gemendo, chorando e se lamentando. Eles diziam, porque eu fui morto, porque eu fui morto. Quando saiu, a rainha Min disse que não ficaria ali, ouvindo a triste voz de seus amigos assassinados. Tantas histórias, tanta atividade e tantos fenômenos se transformaram em um passeio assombrado, que passa por toda Seul, entrando nos túneis, nas casas, palácios e jardins. E quase sempre os visitantes conseguem sua experiência particular, provando que aquilo não é só lenda. 2 participantes desse passeio, que não se conheciam, eram de países diferentes e participaram do passeio em épocas diferentes, descreveram a mesma experiência. Eles disseram que o fantasma de uma menina os seguia o tempo todo. Nem os tripulantes de uma companhia aérea escaparam. Em 2005, uma mulher que embarcou no voo parecia, já desde o começo, muito perturbada. As aeromoças pensaram que seria uma crise de pânico, que é comum nos aviões. Mas a certa altura, ela entrou no banheiro e não saiu mais.
A moça tirou a própria vida. Desde então, os voos seguintes nesse mesmo avião nunca mais foram os mesmos. Luzes piscavam, o avião balançava, apavorando todo mundo a bordo. Isso sem que houvesse turbulência. Fazia frio repentino. E, claro, a constante aparição de um espectro feminino. Muitas orações e rituais foram feitos para acalmar o espírito da moça, mas não deu certo. Por isso, muitos membros da tripulação se recusaram a voar naquele avião. E ao contrário do que acontece aqui no Brasil, na Coreia, os políticos são assombrados e não as assombrações. Em 2008, um político coreano viveu atormentado por súcubos no prédio da Assembleia Nacional. Ele era atacado todas as noites e depois outros homens tomaram coragem e contaram que isso também acontecia a eles. Acabaram descobrindo que o prédio estava bem em cima de um cemitério para mulheres do palácio. Essas mulheres eram escravizadas, eram subjugadas, tanto pelo rei quanto pela corte, e muitas delas foram mortas de maneira cruel. Claro que acabaram se tornando espíritos vingativos, com muita raiva dos homens. Para tentar acabar com a atividade sobrenatural e os ataques a todos os homens que entravam ali, foi construída uma imensa escultura fálica de pedra, para ver, né, se acalmava as meninas. Só que os vizinhos não gostaram nada de acordar todas as manhãs e ver um enorme de pedra, e aí a escultura teve de ser retirada. Já o ritual Geza, uma cerimônia tradicional com comidas e bebidas oferecidas aos mortos, é realizado todos os anos no aniversário de suas mortes, para evitar que eles também se tornem espíritos errantes. Anualmente, no mês de fevereiro, na ilha Gangwon, onde aconteceram vários conflitos sangrentos desde a dinastia Joseon, as pessoas oferecem sacrifícios aos Muguixin, os fantasmas aquáticos, que também não conseguem encontrar a paz. Se você estava passando, viu a porta do sanatório aberta e decidiu dar uma espiadinha, se interne, se inscreva, ativa o sininho, porque 3 vezes por semana tem histórias reais de fantasmas, tem lendas, tem tudo sobre o mundo sobrenatural. Aproveita também e curte a gente, porque você ainda ajuda os nossos bichinhos resgatados que agora vivem aqui no nosso sanatório. Mas logo eu volto, porque tem muito mais histórias sobre a Coreia do Sul. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.